Estamos começando o segundo bloco do programa Sem Cortes pela sua TV Guajará, Canal 7. O nosso entrevistado, Roberto Gambim, que já nos respondeu perguntas concernentes à cidade de Tailândia. Antes de darmos continuidade a essa entrevista, eu quero aqui mandar um abraço, um oferecimento para a Cerâmica Castelo, do nosso amigo alemão. A mesma fica na PA 150 e no quilômetro 120. Então, se você quer comprar o seu tijolo para construir, para reformar, vá na Cerâmica Castelo e você também será muito bem atendido, entrega rápida e com certeza você ficará muito satisfeito. Um grande abraço para o nosso amigo alemão e para os seus profissionais. Roberto, agora vamos falar de política no cenário nacional. Estamos vivendo aí esse clima tenso de sai, mas não sai, fica, mas não fica, mas parece que sai mesmo e parece que não fica. Roberto, a primeira pergunta é: por que o Brasil chegou a essa situação política tão complicada? Na verdade, nós entendemos que isso é um problema histórico do Brasil. Desde a sua criação, desde o seu descobrimento, ele vem com problemas, acarretando sérios problemas, porque politicamente e economicamente, no início ele sempre foi regido por Portugal, onde foram os nossos descobridores. Então o que acontece? Hoje, no cenário que está aqui, na minha visão, é essa pluralização partidária que existe. Hoje nós temos 40 e alguma coisa de partidos aí, 45 partidos praticamente, que não representam, na verdade, a democracia que nós entendemos ser. Na minha opinião, as políticas ideológicas e partidárias, elas se dividem a centro, direita, direita e esquerda, centro-direita e centro-esquerda. Então, diante desse cenário, eu entenderia que deveriam existir, no máximo, 5 partidos políticos. E essa crise política e econômica que o país vive hoje é exatamente esse pluralismo partidário em que as pessoas não sabem nem ideologicamente o que significa o partido em que elas têm. E aí ocorre com que um governo deve ser fatiado, antes mesmo de ser assumido, ele é fatiado com os partidos da base de apoio. E aí, muitas vezes, e na maioria das vezes, o que nós percebemos no Brasil hoje é que as pessoas que assumem esse poder, as pessoas que são os ministros de Estado, eles não têm o devido perfil para assumirem aquela pasta. E simplesmente eles são escolhidos politicamente para acomodar alguns partidos. Então o Brasil vive essa crise econômica e essa crise política, principalmente institucional, em função disso. Dessa pluralização partidária demasiada que existe no Brasil. Na minha opinião, é exatamente esse, porque o governo que está aí, se apresenta hoje, quantos partidos tinha na sua base? Quer dizer, nós tínhamos 32 ministérios fatiados entre os partidos para acomodarem exatamente essas agremiações. E, ideologicamente, elas se resumem a 5, como eu citei anteriormente. Você citou a questão econômica, pois, de fato, essa crise política afeta na economia. E a nossa presidenta, que acabou de ser afastada pelo Senado, uma das coisas que pesam sobre ela é justamente ter quebrado o país no que diz respeito à sua economia. E hoje nós estamos vendo o índice de desempregados aumentando a cada dia que se passa, lojas fechando, empresários estão quebrando mediante toda essa crise. Essa crise econômica, ela é devida somente por causa da questão política ou a outros fatores? Eu costumo dizer que o mundo gira em torno da política, quando a maioria das pessoas acabam por dizer que o mundo gira em torno do dinheiro. Eu tenho esse pensamento diferenciado, que o mundo gira em torno da política. A política é que resolve todos os problemas. É a partir daí que os problemas começam a ser resolvidos. No Brasil, esse
grau de crise que nós enfrentamos hoje, na minha opinião, ele vem desde 2008, quando houve aquela crise mundial nos Estados Unidos. Por que ela vem desde lá? Porque o Brasil é comandado por um governo populista, irresponsável, na minha opinião, acabou por conceder incentivos e aumentar os gastos públicos para que essa crise mundial, e principalmente americana, não afetasse o Brasil. E acabou que, estourando hoje, que nós vivemos isso. Nós estamos pagando um preço muito alto. Então essa crise se alastra desde 2008. O país não se ressentiu inicialmente em 2008, 2009, quando houve a crise americana, mas se ressente hoje, porque os gastos públicos aumentaram absurdamente. E também nós vivemos uma economia colonial. Nós não temos uma verticalização da produção. Se nós formos observar, nós temos as commodities, que são as exportações, as commodities minerais, o soja, o minério de ferro, e nós vivemos ao bel prazer do comércio externo. Quer dizer, se o mercado externo não absorver as nossas commodities, simplesmente o Brasil vai à bancarrota, que nem está acontecendo agora. Quando a China teve problema, que comprava bastante minério do Brasil, o que acontece? O Brasil está nessa crise, baixou o valor, olha o valor do petróleo. Quando nós descobrimos a camada do pré-sal, o preço do petróleo de $100 ao barril, hoje está 20, 25. Quer dizer, então o Brasil ele precisa se industrializar, nós precisamos abrir as nossas fronteiras para trazer tecnologias de fora, tecnologia de ponta. Isso aconteceu com a China. Por que é que eu sempre faço a pergunta, uma impressora 3D aqui no Brasil custa R$1.000, nos Estados Unidos se compra 500. Então o grande problema nosso é que não existe a verticalização, nós somos um Brasil colônia ainda, que simplesmente produz os produtos primários e acaba exportando, nós não temos a verticalização da produção. E nós todos sabemos que é com a verticalização da produção que se ganha mais dinheiro. Se nós só exportarmos commodities, nós vamos viver esse problema que nós estamos vivendo hoje, que é uma crise profunda e que merece muita atenção dos governantes que ora assumem, porque isso não é um problema que vai se resolver em questão de 1, 2 anos, isso é um problema de médio e longo prazo. Então, nesse caso, na sua política econômica, o governo do PT falhou? Falhou e falhou muito. Ele se preocupou em um governo extremamente populista, que um governo populista se faz exatamente com essa agregação desses programas sociais desenfreados, só que alguém tem que pagar o preço. E quem é que está pagando o preço? Quem está pagando o preço é a classe média alta, que é a classe produtora, que é a classe onde produz, é onde tem a riqueza, é o comércio, é a indústria, com altos impostos, que hoje nós vemos exatamente a evasão das indústrias estrangeiras no país fechando em função disso. Quer dizer, o governo do PT, que se dizia um governo da classe trabalhadora, um governo socialista, ele não fez as reformas necessárias, que seriam as reformas econômicas necessárias, a diminuição dos impostos que tem aí para dar mais competitividade para as nossas indústrias. Ele não fez uma reforma previdenciária que nós temos aí, que infelizmente é uma das partes que mais agrava o país. Ele não fez a reforma trabalhista, que deveria ser feita essa reforma trabalhista. Então ele se omitiu e simplesmente procurou fazer um governo populista e, no meu ponto de vista, foi irresponsável esse governo, que hoje nós estamos pagando preço. E as pessoas que se diziam beneficiadas lá no início com esses programas sociais são as que mais estão se ressentindo hoje com essa crise que está aí. Hoje as indústrias que nós vemos aqui, nós não temos competitividade com ninguém. Às vezes nós só ganhamos aqui na América do Sul da Venezuela. Nós somos 10 países aqui. E de 10 países nós estamos em 9º colocado. Nós só ganhamos da Venezuela. Quer dizer, em termos de crescimento econômico. Então não se fez uma política responsável. E aí quando eu falo política, não é uma política partidária, mas é uma política econômica, uma política social, uma política trabalhista com responsabilidade. É por isso que nós estamos pagando esse preço de hoje, dessa crise que está se agravando a cada dia que passa. Estamos acompanhando toda essa crise política que acontece aqui no Brasil e nós estamos diante de fatos relacionados ao PT que pode configurar o fim da era do PT. Por exemplo, o processo de impeachment iniciou-se na Câmara a partir do momento que o Eduardo Cunha, então presidente, aceitou
a acusação, aceitou os documentos lá enviados. Na votação, o governo perdeu, e perdeu feio. Então, é aprovado o prosseguimento do processo de impeachment na Câmara, vai para o Senado. No Senado, como presidente da comissão, o eleito ou escolhido foi do PMDB, Raimundo Lira, oposição no momento. O relator, o Anastasia, PSDB, oposição. Primeira, segunda, terceira derrota do governo. O Valdir Maranhão, do PP, assume a presidência, não é isso, da Câmara interinamente e resolve, em um ato monocrático e anticonstitucional, revogar ou anular as decisões que foram tomadas nas sessões do dia 15, 16 e 17 do mês de abril. Horas depois, ele precisou voltar atrás porque ele sentiu com certeza que cometeu uma grande gafe que vai marcar toda a sua história. No Senado, a votação para o prosseguimento do processo de impeachment foi aprovada por 55 votos, se não me foge a memória. Então, todos estes fatos não é um indício de que a era PT chegou ao fim? A era PT, a nível de gestão, eu acredito que no Brasil realmente ela está chegando ao fim. Mesmo porque, se nós formos observar, todos esses movimentos que foram tomados desde o início lá na Câmara foram em função dos levantes sociais que aconteceram no país. Então, as pessoas do Brasil, a população brasileira, independentemente do partido político, acabaram se levantando contra o poder que estava aí. E que, na verdade, se nós formos voltar um pouquinho na história, isso era sempre coisa dos militantes do Partido dos Trabalhadores que faziam esse tipo de situação. E se nós formos observar, nós vimos nesses movimentos sociais que aconteceram desde 2013, não tinha bandeira partidária. Era a população brasileira. Então eu penso que o Brasil está sofrendo um processo de transformação, tanto de transformação ideológica como político-partidária. E quando o PT se fala, a era PT, eu falo que é uma ideologia partidária que está se chegando ao fim e que teve a oportunidade durante 12, 14 anos praticamente de governo e não conseguiu transformar aquilo em que eles vinham pregando desde o início do governo, que era uma política socialista que traria benefícios para a população mais pobre. Quer dizer, se nós formos observar hoje, o governo que ali se instalou, que dizia-se o representante da população mais carente, da população mais pobre, era o que mais estava aliado com os grandes empresários, os grandes industriais, com as grandes construtoras. Quer dizer, então, as pessoas que comandam o Partido dos Trabalhadores hoje no Brasil transviaram-se da ideologia política partidária e administrativa que eles tanto pregaram. Nesse caso, o PT traiu a sua própria ideologia na prática? Com certeza traiu a sua ideologia na prática, porque todos os dissidentes hoje do PT que saíram, por exemplo, ou então as pessoas que compõem o PT hoje, eles têm a ideologia de Marx, que era uma ideologia socialista, que era uma ideologia de equilíbrio da classe social menos favorecida com a mais favorecida, trazer um equilíbrio. E o PT, quando assumiu o governo, ele pregava exatamente isso. E foi o que não aconteceu, o que não ocorreu no Brasil. Nós, ao longo dos tempos, vimos isso, que erroneamente eles investiram maciçamente na mídia, dizendo que estavam resolvendo, tirando as pessoas da linha da pobreza, fazendo a inclusão social. Concordo plenamente com isso. No início, aconteceu isso. Mas a que preço? Então se fez uma política totalmente irresponsável, uma política populista, que hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, não tem mais espaço para essa política populista, para essa política assistencialista. Nós temos que fazer uma política responsável, uma política onde as pessoas aderem às suas lideranças por convicção, porque realmente elas representam o desenvolvimento para a sociedade. É nisso que o Brasil precisa buscar essa transformação. E quando você fala, Tassiano, exatamente, o PT traiu a sua própria ideologia. Traiu a sua própria ideologia. As pessoas que estão aí hoje, tanto é que o PT se dividiu em PSOL,
que eu considero a ala que continua ainda sendo representando a ideologia inicial do PT, que é o PSOL, e a rede. Nós vamos observar, quer dizer, dentro de um partido político acabaram se dividindo em três. Então, quando eu falava lá no início que eu entendo que no Brasil nós só existimos 5 posições políticas, que é centro, direita, esquerda, centro-esquerda e centro-direita, eu cada vez me convenço mais disso. Porque essas ideologias, o que aconteceu? O PT se dividiu em 3, a ideologia continua a mesma. As pessoas que comandavam o partido é que se transviaram da ideologia política. Então é nesse sentido, o PT se entraiu e eu acho que acabou a era do PT no governo federal. O senhor citou Karl Marx, o Karl Marx, pai do marxismo, né? E da sua ideologia marxista, vai se desenvolvendo toda uma ideologia socialista, né? E o socialismo, ele prega a divisão de classes, né? O proletariado e o dono da propriedade privada, né? Ou capitalista, vamos dizer assim. O PT insistiu nisso, insiste nisso até hoje, ou seja, é nós e eles, os ricos e os pobres. Então, quem aceita a ideologia petista, ou seja, é nós, esquerda, que tem a capacidade de trazer a justiça social e etc. E quem não entra nesse pacote petista socialista são eles, ou seja, os riquinhos ou os coxinhas que eles insistem tanto em mencionar. Você não acha que o PT peca de uma forma sistemática, deliberada, em insistir nessa pregação de que o Brasil está dividido ou é dividido em classes? Com certeza, e eles procuraram fazer isso durante o desenvolvimento do governo deles. Eles pregaram, ao longo dos tempos nós fomos observando esse tipo de situação, né? Mas eles mesmos, dirigentes, acabaram ficando do outro lado, e não os nossos, como eles falavam. Quer dizer, o que é que aconteceu? Eles pregavam uma coisa e fizeram outra totalmente diferente. E a social-democracia que existe no país é aquela situação, é a divisão da renda, é o equilíbrio entre as classes sociais que faz isso. O PT, quando teve essa oportunidade de ficar 12 anos no governo, deveria exatamente ter feito essa situação. Deveria ter trazido o equilíbrio entre as classes sociais, cada vez mais equilibrando. Mas não, fizeram um governo irresponsável e populista, passando ao assistencialismo, e aí ficavam pregando exatamente isso que você colocava, Tassiano. Quer dizer, a classe pobre somos nós e os ricos são os outros. Mas eles fizeram exatamente o contrário. Em vez de trazer o equilíbrio dessas classes sociais, eles procuraram dividir cada vez mais. E eles mesmos ficaram na classe que eles consideravam que era a elite. Agravaram a situação, né? Vamos dizer assim. Roberto, a última pergunta desse segundo bloco. A presidenta, ela foi afastada por 180 dias. É o tempo que o Senado tem para, de forma jurídica, né, isso, analisar a viabilidade do impeachment ou não, se ela será impeachmentada ou não, responsabilizada por crime ou não. O que esperar de um governo Temer? É de temer ou é um governo que pode trazer a renovação da esperança para o brasileiro? Bom, na minha opinião, pela composição do ministério que ele fez recentemente, entendo que ele procurou colocar nas pastas exatamente pessoas que têm o perfil para aquela determinada pasta. Então não adianta nós, no Brasil, mudarmos as pessoas, mudarmos o comando, se nós não mudarmos a mentalidade de governar. E nós devemos aqui fazer, nesse momento, é um momento crucial porque passa o Brasil. É um momento extremamente delicado. Se nós formos puxar na história, já é a segunda vez que nós tivemos o afastamento de um presidente. E aí, na minha opinião, ele só vem fortalecer a democracia, porque isso sim é democracia. No momento em que não existe mais condições que um governo faça e que realmente faça os absurdos que foram feitos aí, que hoje tentam amenizar essas coisas que foram feitas, quer dizer, busca-se então com isso, uma mudança radical do pensamento de governo das pessoas. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos buscar um governo de coalizão agora. Não adianta fazer medidas paliativas e emergenciais para buscar a popularidade, porque isso alguém vai pagar o preço logo ali adiante.
Então, no meu entender, o Temer deverá ter, e está tendo pelo menos inicialmente, e aí espero que nós não sejamos traídos novamente, né? Ele está tendo esse bom senso de colocar as pessoas de perfil nas pastas. Ele precisa, obviamente, de uma maioria no Congresso Nacional, para que lhe dê sustentação política. Mas essa maioria não deve ser adquirida da forma como o governo petista adquiriu, fatiando o governo e simplesmente acomodando as agremiações partidárias. Porque se nós pensarmos dessa forma, o Brasil vai ser muito pior daqui a 6 meses, vai ser muito pior daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então nós devemos buscar o equilíbrio, deve ter a mudança de mentalidade de governo das pessoas. E não adianta mudar, pode entrar o Temer, o Aécio, qualquer outra pessoa, se não mudar a mentalidade de governar, infelizmente o Brasil hoje está à bancarrota. O segundo bloco do programa Sem Cortes vai ficando por aqui, voltamos daqui a pouquinho. No terceiro bloco, o nosso entrevistado vai falar sobre a política local. Então, olha, aguarda que o terceiro bloco vai ser muito quente.